O milionário, em desespero após ouvir mendigo, pediu comida para salvar sua filha. Marcelo Antunes, o dono de um império bilionário, estava sentado na mesa mais exclusiva daquele restaurante que brilhou mais que o ouro. Vestido com seu terno feito sob medida e cercado por obras de arte caríssimas, ele se entregava mais uma vez ao luxo que preenchia cada vazio da sua vida. A música suave servia de fundo, enquanto os pratos apareciam como obras-primas, mas nada parecia preencher o buraco no peito que ele fingia não sentir. Foi então que, do nada, um vulto apareceu ao seu lado. Um menino magro, de olhos enormes e pele marcada pelo sol cruel da rua, olhou para ele com uma intensidade que fez Marcelo parar tudo. O garçom deixou escapar um suspiro abafado. O silêncio na sala ficou pesado, cortado pela voz frágil, mas firme daquele garoto de apenas 11 anos. "Pode me dar um pouco de comida? Minha vida depende disso." "E tem que ajudar a Lorena", disse o menino, como se carregasse na Lorena, sua filha, aquela que ele via todos os dias, imóvel numa cama desde um acidente há 5 anos. A simples menção do nome tirou o chão debaixo de seus pés. A voz do menino reverberou na sua cabeça, como um eco que não se cala. O que um garoto das ruas sabia sobre a filha dele? Como podia ter certeza disso? Marcelo sentiu um nó na garganta, as mãos tremendo ligeiramente. O luxo ao redor parecia uma mentira, muito distante daquela urgência real, suja e cruel. Curioso, tomado pela mistura de dúvida e um sentimento novo, talvez medo, talvez esperança, Marcelo fez algo que ninguém jamais esperaria. Convidou Samuel para sair da penumbra do lado de fora e entrar na sua vida, por mais caótica que fosse. Samuel, com seu olhar penetrante e voz carregada de uma dor que ninguém tinha coragem de enfrentar, revelou segredos que Marcelo relutava em lembrar. Segredos que tocavam uma vergonha antiga da família, um escândalo abafado, capaz de destruir não só o império que Marcelo havia. Os negócios ficaram tensos. Inimigos surgiam do nada, prontos para atacar na primeira brecha. Mas nada era tão dramático quanto aquele jantar simples, que juntou Marcelo, Camila, Lorena e o menino, numa cena carregada de silêncios e olhares curtos. Ali, ao redor daquela mesa humilde, algo novo nascia. Um laço de esperança, medo e verdade. Mas também um segredo. Um segredo que Samuel carrega e que pode arruinar tudo. Marcelo estava ali, no limite, diante da escolha mais difícil da sua vida, proteger o que construiu ou abrir mão de tudo para salvar a filha, e talvez a si mesmo. O que o menino sabe? Até onde Marcelo vai aceitar essa verdade incomoda? E o que Lorena realmente esconde por trás daquilo que ninguém mais viu? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcelo estava ali, no limite. A tensão à mesa se intensificava. Samuel olhava para a família, como se conseguisse sentir a dor e os segredos entre eles. O silêncio era quase palpável. Mas algo na expressão do garoto começou a mudar. O olhar dele se tornou mais sério, sombrio, e uma luz estranha iluminou seus olhos, como se uma sombra se afastasse do seu semblante. "Tem algo que você precisa saber, Marcelo", disse Samuel, com uma firmeza que deixou todos em choque. Eu sou mais do que você imagina." Marcelo sentiu o coração disparar. O que poderia ser tão grave? Ele tentou se acalmar, mas cada palavra do menino parecia um golpe. A mesa girou ao seu redor. Ele estava prestes a perguntar mais, quando de repente as luzes do restaurante piscando abruptamente interromperam o momento. Um grito ecoou do lado de fora.
Marcelo saltou da cadeira, seu instinto de pai se sobressaindo. Ele não sabia o que esperar, mas a tensão estava no ar. O garçom correu para ver o que estava acontecendo, enquanto outros clientes começaram a murmurar inquietos. E então, a porta do restaurante se abriu brusca e violentamente. Um homem ofegante, com roupas esfarrapadas e sujas, adentrou o local, os olhos arregalados. "Alguém tem que ajudar!" ele gritava, desesperado. "A casa está pegando fogo!" O cheiro de fumaça começou a invadir o ar, confundindo-se com o aroma da comida. O pânico se instalou na sala. Carlos, o garçom, imediatamente começou a gritar ordens. As pessoas começaram a se levantar, desesperadas. Marcelo, paralisado, olhou para o menino à sua frente, mas Samuel parecia distante, como se soubesse que algo mais estava prestes a acontecer. E, de repente, o garoto ficou sério. "Você precisa ter coragem, Marcelo. A Lorena não é só sua filha. Ela tem algo poderoso dentro dela." As palavras soaram como um trovão, cortando o caos ao redor. O que Samuel estava dizendo? Uma proteção era iminente. A fumaça espessa começou a se espalhar pelo restaurante, e Marcelo voltou sua atenção para a ex-esposa, Camila, que começava a entrar em pânico, empurrando as pessoas enquanto tentava encontrar o caminho da saída. Ele não poderia deixar isso acontecer. Não agora. "Lorena!" ele gritou, tentando instalá-la em uma nova realidade. Mas antes de ele conseguir alcançá-la, uma explosão ensurdecedora cortou a sala. Vidros quebraram e as pessoas ficaram atordoadas. Mas no meio daquela tempestade, Marcelo notou algo que o fez tremer. Samuel estava de pé, imóvel. Os olhos do menino brilhavam intensamente, e algo em seu corpo parecia se elevar, como se ele fosse parte da fumaça. O garoto estendeu as mãos e Marcelo viu um brilho quase mágico emanando dele. "Samuel, o que você está fazendo?" gritou, enquanto a fumaça se tornava quase densa. E então, em uma fração de segundo, o menino olhou direto em seus olhos e proferiu uma frase que Marcelo jamais esqueceria. "Sou seu filho também, Marcelo." As palavras reverberaram na mente de Marcelo como um eco ensurdecedor. Ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés enquanto os olhares à sua volta se voltavam para ele, cheios de surpresa e dúvidas. O que aquela revelação significava? O que ele realmente sabia sobre sua vida, sua família e o passado que tentava esconder? A sala estava em chamas, mas o fogo que ardia dentro dele era muito mais profundo. As pessoas ao redor começavam a gritar, o caos aumentava, e nas sombras, uma verdade obscura se formava. A vida de Marcelo estava em jogo. Ele tinha que decidir rápido, seguir aqueles segredos revelados ou lutar pela sua família, por Lorena e agora por Samuel também. Enquanto a fumaça se espalhava, a revelação chocante pairava no ar, cheia de promessas e consequências. Que ironia era essa? Um bilionário sendo confrontado por um mendigo, e o mais surpreendente, pelo filho que nunca soubera que tinha. A urgência da situação se tornava cada vez mais real. Marcelo precisava agir antes que o fogo destruísse não apenas o restaurante, mas seu mundo inteiro. Marcelo estava em estado de choque. As palavras de Samuel ecoavam em sua mente, pesadas e confusas. Ele mal podia respirar. A fumaça densa ao seu redor misturava-se ao pânico das pessoas, que corriam para a saída, mas ele não conseguia se mover. Tudo estava girando. Antes que pudesse processar a revelação, uma explosão mais forte ressoou. A luz do restaurante piscou e um resquício de vidro se despedaçou em sobrecarga. As pessoas gritavam, tentando sair, mas a visão de Samuel paralisou Marcelo. Algo estava acontecendo com o garoto. Samuel chamou a atenção de todos quando começou a girar sobre si mesmo. Uma onda de luz emanava dele, banhando a sala com uma intensidade quase sobrenatural. As pessoas, em meio ao desespero, pararam. Todos os olhares se fixaram no menino, hipnotizados. Uma calma estranha pairou no ar. "Você não entende", gritou Samuel.
sua voz ressoando com uma força que desafiava o caos. A Lorena não é só sua filha, ela é a chave. E você precisa saber a verdade sobre a sua família. Os olhos de Marcelo se arregalaram. O que ele queria dizer? Um arrepio percorreu sua espinha, enquanto a intensidade daquele olhar revelava um segredo que ele nunca quis ouvir. Olhando ao redor, percebeu que a multidão estava dividida entre a curiosidade e o terror profundo. De repente, os gritos da ex-esposa Camila cortaram o ar. "Marcelo!" ela gritou, seus olhos ardendo de medo. "Precisamos sair, agora!" Mas Marcelo estava paralisado. Ele queria proteger a Lorena, e a realidade do que Samuel estava dizendo se estabelecia, dolorosamente, em sua mente. Ele mal percebeu quando a ligação entre os dois começou a ficar mais clara. A cada palavra do menino, ele via fragmentos de sua vida se desvendando. "Eles não são quem você pensa que são", Samuel insistiu. Os olhos do garoto se tornaram profundos como um abismo. "Você precisa saber da sua mãe, Marcelo. A verdade que você esconde não é sobre o passado, é sobre o presente e o futuro." Isso fez o coração de Marcelo congelar. Ele não tinha ideia de que Samuel sabia de sua mãe. O caos ao seu redor parecia se desvanecer, e ele sentiu o ar se tornar escasso. Então, do nada, um estalo ensurdecedor fez com que os copos na mesa se partissem em 1000 pedaços. Uma figura encapuzada surgiu no meio da fumaça, avançando em direção a Samuel. "Parou!" gritou a figura ameaçadoramente, levantando uma mão. A tensão na sala era palpável. Sem mais aviso, o encapuzado lançou uma energia negra sobre Samuel. Marcelo, num impulso, se lançou à frente. O tempo pareceu desacelerar. Ele viu o brilho de Samuel se dissipar, e tudo escureceu. Antes que a consciência o abandonasse, Marcelo gritou: "Não!" Quando seus olhos se abriram novamente, ele estava no chão. O escuro envolvia tudo, e a fumaça começava a se dissipar. Mas uma sensação estranha o invadiu, como se novas memórias estivessem se formando. Um eco de vozes sussurrantes girava em sua cabeça, e ao olhar em volta, viu o que era realmente passava. Camila estava parada, rígida, enquanto Samuel estava desaparecendo. As palavras do menino reverberavam. "A verdade que você esconde não é sobre o passado." A cena antes do incêndio tornou-se confusa. O que era real? O menino, a revelação, a explosão. Tudo se misturava em um emaranhado de emoções. Marcelo se levantou, o coração batendo forte, sabendo que havia algo maior em jogo. Ele se virou para Camila, que agora tinha um olhar pálido. Havia algo em sua expressão que fazia seu coração gelar. O que ela sabia? Agora ele precisava encontrar respostas. E logo antes de seu mundo desmoronar por completo, a imagem de Samuel, no fundo da fumaça, piscou para ele. A urgência tomou conta de Marcelo novamente. Ele não sabia que seu destino tinha se entrelaçado de forma indescritível. A fumaça já não era apenas fumaça. Isso era um prenúncio. E enquanto a verdade se escondia nas sombras, Marcelo tinha que decidir até onde estava disposto a ir para descobrir sua verdadeira herança. Marcelo estava atordoado. As palavras de Samuel ainda ecoavam em sua mente, e o caos ao seu redor parecia se distorcer. A fumaça preenchia os espaços, mas algo em seu interior o mantinha paralisado. Ele precisava entender, precisava de respostas. E a expressão assustada de Camila fez seu coração disparar mais uma vez. "O que você sabe?" perguntou Marcelo, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Camila virou a cabeça, mas não teve tempo de responder. Uma nova explosão reverberou pelo restaurante, fazendo o chão tremer e os copos das mesas clamorosamente tilintarem. Quando o barulho se acalmou, um grito cortou o ar. Era um dos garçons, apontando para a entrada. As sombras começaram a se mover de uma forma estranha. As pessoas começaram a gritar novamente. Mas Marcelo estava fixado em Camila. O olhar dela dizia tudo: medo, desespero e algo mais que ele não conseguia decifrar. Em meio ao pânico,
surgiram figuras encapuzadas na entrada, como se tivessem saído de um pesadelo. Marcelo sentiu um frio na espinha. O que eles queriam? Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma das figuras se aproximou, seu olhar penetrante e gelado fixado em Samuel. Você não deveria estar aqui, garoto, berrou a figura, estendendo a mão em direção ao menino. O que estava acontecendo? A luz que emanava de Samuel começou a vacilar, e Marcelo sentiu seu peito apertar. Não! Gritou Marcelo, mas foi interrompido. O que essas pessoas sabiam sobre Samuel? E a verdade sobre Lorena? O ambiente estava se iluminando de maneira grotesca. A figura avançou e, com um movimento rápido, puxou uma pequena caixa preta do bolso. Ao abri-la, uma nuvem de fumaça colorida se espalhou pelo ar, como se o tempo tivesse parado. Eles estão vindo! A figura gritou. Neste exato momento, Marcelo sentiu uma presença estranha, como se algo sombrio estivesse se aproximando. Foi quando Samuel se virou para Marcelo, a voz firme, mas carregada de um peso absoluto. Eu não sou apenas seu filho. O que você não sabe é que quem está vindo atrás de mim são seus verdadeiros inimigos, aqueles que destruíram a nossa família. Marcelo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Não era apenas um pedido de ajuda, era um alerta. Os ladrões do passado estavam de volta. Mas antes que pudesse processar essa nova verdade, Samuel olhou diretamente nos olhos de Marcelo e, com um tom quase desesperado, completou. Você é o próximo alvo deles. Nesse momento, a fumaça colorida parecia ganhar vida, e na tempestade que se formava, Marcelo percebeu que tudo ao seu redor começava a mudar. A imagem de Lorena se distorcia, como se ela estivesse se perdendo entre as sombras. Os sussurros nas paredes pareciam aumentar, e tudo ao seu redor tornou-se frenético. Camila, em meio ao susto e confusão, se aproximou de Marcelo, e em um sussurro apressado, disse: Não podemos deixar que eles peguem Samuel. Ele não só é seu filho, Marcelo. Ele é parte de algo muito maior, e nós estamos no centro disso. As palavras dela soaram como um grito ensurdecedor em sua mente, misturando o horror e a urgência. O que Camila queria dizer? Marcela a ignorou, envolvendo-se na visão do caos ao redor, mas dentro de si, sem querer, sabia. E então, uma nova explosão se seguiu, e Marcelo finalmente decidiu. Ele precisava reagir. Levou Samuel até ele, o olhar tenso. As figuras encapuzadas avançavam, enquanto uma nuvem negra se aproximava rápido, envolvendo tudo em sua trajetória, como se o destino de fato estivesse se aproximando para arruinar suas vidas. O que ele faria agora? Como lidar com a verdade que nunca teve coragem de enfrentar? O fogo não era apenas físico, era a queima da sua própria realidade. Marcelo entreviu uma última saída enquanto as figuras pareciam dançar em sua mente, entrelaçando passado e futuro. Havia algo a mais, algo que não estava pronto para descobrir. Mas a ação era necessária. A vida de todos estava em jogo, e com um grito primal que quebrava o caos, ele se lançou na direção da sombra que se aproximava. Vamos lá, disse, puxando Samuel e Camila com ele, determinados a confrontar a tempestade que se espalhava em suas vidas. O que mais eles não sabiam? O que estava prestes a ser revelado que mudaria tudo de novo? Marcelo estava decidido. O medo pulsava em suas veias. Ele puxou Samuel e Camila, correndo enfiados na correria do restaurante. As figuras encapuzadas se aproximavam, suas sombras se estendendo, como se quisessem engolir tudo. A fumaça batia forte. E ele podia sentir o cheiro de queimado misturado com o pânico no ar. Precisamos encontrar a saída, gritou, lutando contra a sensação de desespero que pairava sobre eles. Samuel, com um olhar profundo e empoderado, balançou a cabeça. Não é só isso. O que eles querem está muito mais perto. Não podemos sair daqui. Marcelo sentiu uma onda de frustração. Como assim mais perto? A angústia fazia seu coração disparar. Estava prestes a perguntar, quando de repente uma explosão ressoou.
Vários vidros se quebraram e o lugar tremeu como se estivesse prestes a desabar. As pessoas gritaram e o caos aumentou. Foi aí que, em meio à penumbra, uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Marcelo, Helena, com um olhar perturbador que ele nunca esqueceria. Ela estava na porta, ofegante e assustada, mas seus olhos eram frios como gelo. Mãe? A palavra escapou da boca de Marcelo, confuso e em choque. Por que ela estava ali? Helena olhou para o filho, depois para Samuel. O semblante dela era de desespero e determinação ao mesmo tempo. Eles estão atrás de você, Marcelo. Temos que ir, e rápido. Samuel entendeu o momento e gritou: Mãe, você precisa contar. O que você sabe sobre eles? As palavras cortaram a tensão do ambiente como uma faca. Os olhos de Helena se arregalaram e, por um instante, ela hesitou. A expressão de Lorena no fundo da mente de Marcelo criava um nó envolvente. O que essa mulher realmente sabia? O que foi escondido por tanto tempo? Você precisa saber a verdade. A voz da mãe começou a falhar. Não somos quem pensamos ser. O tempo parecia ter parado. Os rostos ao redor estavam cheios de confusão e medo. Marcelo sentiu seu estômago revirar. O que a mãe estava insinuando? Ele precisava de respostas. Qual era o segredo dela? Mas antes que ela pudesse responder, uma das figuras encapuzadas avançou com um brilho ameaçador nos olhos. Você não pode escapar da verdade, Marcelo. A verdade de quem você realmente é. A fumaça começou a se dissipar e a luz daquelas figuras revelava rostos familiares demais. Um dos capuzes caiu e Marcelo ficou paralisado ao reconhecer Eduardo, um velho amigo de escola. O que ele estava fazendo ali? O olhar de Eduardo estava carregado de rancor. Você tá nessa, Marcelo. Você não pode se esconder para sempre. E então, em um movimento brusco, Eduardo puxou uma arma de dentro do manto. Um silêncio mortal caiu, e Marcelo sentiu que o tempo havia congelado novamente. A adrenalina disparou em seu corpo. Resoluto, ele se virou para Samuel, que tinha um olhar intenso e baixo. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Eles não são apenas seus inimigos, Marcelo. Eles são sua família. Marcelo bateu o pé no chão. Seu coração estava prestes a explodir. Que reviravolta era essa? Tudo o que ele conhecia começou a ruir. Acredito que Samuel estava certo. O que eles realmente sabiam um sobre o outro. E no calor daquele momento insuportável, em meio ao caos, uma nova revelação. Samuel estava ligado a tudo. Os olhos do menino brilhavam intensamente, e ele olhou nos olhos de Marcelo. Eles estão vindo atrás de poder, e você é a chave. É hora de escolher, Marcelo. O que escolher? Como decidir entre o que conhecia e o que estava prestes a descobrir? As figuras encapuzadas se aproximavam, e a verdade pairava no ar como um vulto. O passado e o futuro entrelaçados em chamas, enquanto o presente ameaçava desmoronar ao redor dele. Marcelo se viu diante de um abismo sem fim. O que ele escolheria? Sabia que, independentemente da decisão, nada seria como antes. Marcelo estava paralisado. A figura de Eduardo, com a arma em punho, parecia se desdobrar em sombras, e o peso das palavras de Samuel ficou ainda mais intenso. Eles são sua família. O que isso queria dizer? O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? A tensão era palpável, e Marcelo podia sentir o suor deslizar pela sua testa. Camila, agora entre ele e a arma, estava engolindo as próprias palavras. Eduardo, por favor, não precisamos disso. Sua voz tremia, mas ele sorriu, uma risada amarga que ecoava na sala. Ah, mas precisamos, Camila. A verdade precisa ser revelada, mesmo que doa. Marcelo sentiu o coração acelerar. Não havia apenas um perigo imediato. Havia segredos ocultos, verdades não ditas que ameaçavam desmoronar tudo ao seu redor. O que tinha acontecido entre eles? A fumaça parecia dançar, e o caos aumentava com os gritos ao redor. O passado estava clamando por justiça.
Mas antes que ele pudesse perguntar, outro rugido ecoou pela sala. A explosão de um cano de gás na cozinha fez o prédio tremer ainda mais. Vidros estouraram e pedaços de teto caíram, como se o próprio lugar estivesse tentando se libertar do peso de seus segredos. Foi nesse instante que a figura encapuzada começou a recuar. Uma sombra entre eles. O rosto coberto, mas uma luz intensa nasceu de suas mãos. Uma luz que fez os capuzes tremerem. "Não!" gritou Samuel. E no mesmo momento, a figura revelou-se como uma mulher. Era a avó de Marcelo, Beatriz, que há muito ele acreditava ter morrido. O que ela estava fazendo ali? A revelação o atingiu como um soco. "O que você deseja, mãe?" Ele mal conseguiu perguntar. Ela olhou para ele com uma mistura de amor e dor. "Marcelo, a verdade sobre a sua família não pode ser ignorada. Não podemos nos esconder." Eduardo, ainda com a arma levantada, sentiu o poder daquela presença. O pânico tomou conta do ambiente. "O que você sabe, Beatriz? O que você está escondendo?" Beatriz avançou, como se uma força invisível estivesse a guiando. A luz emanava dela, e as figuras encapuzadas começaram a se afastar, assustadas. "Você precisa entender, Eduardo. O que você busca pode não ser o que você realmente quer." E, num movimento súbito, Samuel ergueu as mãos e aquela luz que emergia de Beatriz começou a tomar formas. Espécies de imagens flutuantes surgiram ao redor deles. Cenas do passado, dores, risos, traições. Marcelo viu seu avô, sua avó, tudo o que jamais soube em um fluxo ininterrupto. As imagens tornaram-se uma lufada de memórias, revelando como sua família havia sido sacrificada em uma batalha antiga. Eles não são só inimigos, são parte de algo muito maior. A voz de Beatriz cortou o fluxo de imagens, e o olhar dela processava a dor que estava por vir. "Você é o herdeiro de um legado que pode trazer a queda deles ou sua própria destruição." Marcelo estava em choque, e os olhos de Camila estavam arregalados. A arma em mãos de Eduardo tremia. O que ele estava prestes a descobrir não era apenas sobre quem eram seus inimigos, mas sobre quem ele realmente era. "A verdade é", continuou Beatriz, "que Samuel não só é seu filho, como é o guarda da linhagem. Há muito ele carrega o fardo que você deve agora escolher." Nesse momento, tudo pareceu desmoronar. As paredes começaram a estremecer enquanto a luz flutuante se intensificava. O poder, a verdade, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Marcelo estava no centro de tudo, um nó na garganta e um aperto no peito. Ele se voltou para Samuel, o garoto que parecia tão forte e tão vulnerável ao mesmo tempo. "O que você quer que eu faça?" perguntou, a voz sufocada. Naquele instante, uma nova bomba explodiu. Um grupo de figuras encapuzadas emergiu do fundo da fumaça, avançando. E ao surgir, um deles gritou: "Traidores! Meus irmãos, não escutem eles!" O caos se instaurou novamente, com a revelação da traição ecoando por toda parte. Marcelo sabia que aquele era apenas o começo. Ele teria que decidir entre salvar a própria vida ou proteger aqueles a quem amava, enquanto uma nova ameaça pesava sobre seus ombros. O que iria acontecer agora? O que mais estava por vir? A mesa estava posta, mas cada jogada poderia ser fatal. O caos se intensificou. As figuras encapuzadas avançavam, e Marcelo sentiu cada gota de suor escorregando por sua testa. A explosão interna havia deixado todos em estado de choque. Mas a luz emanada de sua avó Beatriz parecia uma âncora em meio à tempestade. O olhar de Beatriz era firme, mas havia algo mais ali, um segredo profundo e pesado. A presença de sua avó trouxe um alívio momentâneo, mas Eduardo, segurando a arma, parecia mais determinado do que nunca. O ambiente agora estava lotado de tensões. As pessoas ao redor murmuravam entre si, e o medo era palpável. Marcelo poderia sentir as palpitações de seu próprio coração a cada segundo que passava. "O que você sabe, vovó?" ele gritou, tentando cortar o fervor do momento. O caos não poderia continuar. Beatriz hesitou.
Essa hesitação foi suficiente para Eduardo avançar, a arma na mira. O que você está escondendo, Beatriz? Sua voz carregava raiva e medo. Eu não vou deixar que você proteja aqueles que arruinaram tudo. As palavras dispararam como uma flecha. Marcelo piscou, tentando processar. O que havia sido arruinado? A única coisa que ele sabia era que precisava proteger Samuel e Lorena, ainda mais agora que a verdade parecia se aproximar. O sorriso confiante de Samuel começava a se desfazer, e seu olhar estava cheio de terror. O menino sabia muito mais do que deixou transparecer. E em um movimento frenético, Samuel gritou: eles não são só inimigos, eles são sua família. O chão parecia tremer sob os pés de Marcelo. Sua família. As palavras banhavam tudo em uma nova luz. Ele olhou para Beatriz, esperando uma explicação. Marcelo, você precisa compreender que sua linhagem é mais complexa do que imagina. A voz dela estava trêmula, mas firme. Sua mãe e eu, nós escondemos verdades que podem destruir tudo o que você conhece. Nesse instante, uma explosão atrás das figuras encapuzadas as fez recuar. O peso da revelação se misturou ao som ensurdecedor, e Marcelo viu apenas a figura de Samuel parecer brilhar intensamente no meio da fumaça. Mas foi quando a fumaça começou a se limpar que a verdade se revelou de uma forma chocante. Uma voz suave e familiar ecoou pelo restaurante. Marcelo, é hora de despertarmos. Era Lorena. A garota, com a cabeça apoiada em um dos braços da cadeira, estava acordada. Mas algo estava errado. Um brilho azul começou a emanar dela, envolvendo o ambiente como um manto. O ar ficou pesado, e Marcelo soube que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Lorena não é só sua filha. A voz de Samuel agora era firme, como se tivesse encontrado a força perdida. Ela é a última guardiã da nossa linhagem. Marcelo congelou. O que isso significava? O olhar de Lorena encontrou o dele, e por um momento, tudo parecia fazer sentido. Mas antes que pudesse questioná-la, um riso gélido cortou o ar. As figuras encapuzadas agora avançavam, e Eduardo, com a arma apontada, disse: chega, se vocês são de fato o que dizem, preparem-se para enfrentar as consequências. Uma luz intensa explodiu do corpo de Lorena, e nesse instante, Marcelo viu tudo, memórias se entrelaçando com realidades distorcidas. A verdade sobre sua família, seus ancestrais, tudo conectado em uma rede de poder e traição. Tudo foi desvendado em flashes, e no auge da confusão, uma figura se separou do grupo de capuzes. Era Camila. Ela olhou para Marcelo, o olhar triste e resignado. Eu fiz o que era necessário, amor, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pela face. E em um movimento brusco, ela ergueu a mão, revelando um pequeno dispositivo que parecia pulsar em sua palma. O que você fez? Gritou Marcelo, seu coração disparando, perplexo. Um dispositivo? Que traição ainda estava oculta? Você não entende. Camila respirou fundo, e a tensão explodiu no ar. Eu sou parte do plano deles. A única maneira de salvar Lorena era se o Legacy fosse retomado. Nesse instante, a diversão se desfez, e Marcelo sentiu que o chão sob seus pés estava desaparecendo. O que ele achou que era um momento de união se tornara um labirinto de mentiras. Camila, Samuel, Lorena, todos conectados em um grande jogo que ele mal compreendia. E quando a luz que emanava de Lorena começou a ofuscar todos, o choque percorreu a sala como um trovão. Essa revelação mudou tudo. Marcelo ficou paralisado, tentando entender a confusão. As sombras começaram a dançar, e o presente se uniu com o passado, criando um nó que poderia enredá-lo para sempre. E em meio ao esplendor da luz e ao caos revelador, a única certeza que tinha era que a luta estava apenas começando. Mas ele sabia que, no fundo, a pergunta seguia ecoando em sua mente. Até onde ele iria para descobrir a verdadeira natureza alegada de sua família? O caos se instalou de novo. A luz que emanava de Lorena virou um manto brilhante, quase ofuscante. A sensação de urgência estava no ar, e Marcelo não conseguia desviar o olhar dela.
Era como se ele reconhecesse algo certo, algo que poderia salvar a todos. Mas o que Eduardo, ainda com a arma na mão, estava prestes a fazer? "Chega de falácias!" gritou Eduardo, seu tom cortante ecoando no ambiente. O pânico nas pessoas aumentava. "A verdade precisa vir à tona, e eu não vou deixar que vocês a escondam." Marcelo sentia o coração na garganta. O passado e o presente se entrelaçavam, e a revelação que estava prestes a acontecer poderia devastá-los ainda mais. "Eles são sua família." A frase pairava em seu espírito como um eco sem fim. E o olhar de Camila, confusa e apavorada, era um lembrete de que tudo estava prestes a mudar. "Lorena, fique com cuidado!" gritou Samuel, agora mais próximo da irmã. A luz azul emanava dela, mas cada segundo parecia uma eternidade. O que estavam prestes a fazer? As figuras encapuzadas estavam se aproximando, e Marcelo precisava de tempo. Tempo para entender, tempo para agir. Era então que tudo rugiu em uma explosão de som e luz. A arma disparou. Um tiro ecoou pelo restaurante, estraçalhando o silêncio. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, a imagem de Lorena se distorceu entre as sombras. Marcelo olhou para Samuel, e naquele instante viu o mesmo brilho em seus olhos. Mas antes que pudesse gritar, outra figura apareceu. Esta era uma mulher. Uma figura familiar e ao mesmo tempo estranha. Ao perceber sua presença, Eduardo ficou paralisado. Era a mãe de Lorena com um olhar que petrificou a todos. "Não!" ela gritou, estendendo os braços em direção deles. "Não se machuquem!" O olhar dela transbordava amor e desespero. "Ela não está apenas aqui", pensou Marcelo, sentindo seu coração acelerar. O que estava acontecendo? E por que ela estava ali? A explosão de luz de Lorena se intensificou, envolvendo todos em um brilho intenso. As sombras tremeram, e em um segundo a realidade parecia mudar novamente. A luz de Lorena os cegou momentaneamente, como um portal se abrindo para um novo mundo. E quando finalmente puderam enxergar de novo, Marcelo viu algo que o fez sentir um frio na espinha. A mãe de Lorena, aquela figura que ele pensava estar distante, não era apenas uma mulher. Ela estava se transformando, mudando em algo que não era humano. As contornos se desfizeram, revelando uma criatura poderosa, quase etérea. "Eu sou a guardiã das verdades ocultas", a voz dela reverberou, poderosa e mística. "E vocês todos são parte de um destino muito maior." Marcelo tremeu. As palavras dela cortaram profundamente, e ele mal podia acreditar no que via. A mulher que estava ali, aparentemente simples, agora se revelava como parte de uma linhagem antiga e poderosa. Aquelas pessoas ao redor dele eram muito mais do que pensava. Eduardo, totalmente paralisado, deixou cair a arma no chão. A tensão explodiu em murmúrios atônitos. Todos ao redor estavam imersos em um mar de confusão e admiração. O que aquela transformação significava? E agora, quem era a verdadeira família de Marcelo? Voltando-se para Samuel, viu algo que não esperava. O garoto começou a brilhar como uma estrela, conectando-se à força que emanava de Lorena. Algo maior estava se formando na sala, e as figuras encapuzadas recuavam, com medo. Havia um poder ali que eles tremeriam em confrontar. E enquanto a cena se desenrolava, tudo ecoou em um único pensamento. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo. Como Marcelo poderia lidar com isso? Como se libertar dessa teia de mentiras que envolviam sua vida e suas relações? No fundo de sua mente, ele sabia que novos conflitos estavam prestes a surgir. O lugar estava prestes a mudar, e ele não tinha ideia do que viria a seguir. E que aquela transformação significava para Lorena e Samuel? As perguntas inundavam sua mente, mas ele não tinha respostas. E mesmo enquanto a luz começava a escurecer, o futuro parecia ter mais segredos do que nunca, deixando um mistério para ele desvendar. A luz emanada de Lorena se intensificou, como se uma estrela estivesse prestes a explodir. Marcelo olhava sem acreditar. A transformação da mãe de Lorena, agora revelada como uma entidade poderosa, mudava tudo.
O brilho azul pulsante parecia agora carregar o peso de segredos e mistérios, enquanto as figuras encapuzadas hesitavam, se distanciando, sentindo o poder ali expresso. "Não se aproximem!" gritou Beatriz, erguendo as mãos como um escudo, a luz envolvendo-a em um halo protetor. O ar estava pesado, carregado de tensão e medo. Cada segundo parecia uma eternidade. Eduardo, ainda paralisado, manteve a arma em punho, o rosto contorcido entre dúvida e temor. Marcelo afundava em confusão. O que mais sua família escondia? O que realmente significava ser parte desse legado? A luz de Lorena começou a moldar a sala, criando sombras dançantes nas paredes. Os murmúrios se espalhavam. O restaurante, antes elegante, agora se tornava um campo de batalha de emoções. Gritos e sussurros misturavam-se ao cheiro da fumaça. Era como se o espaço em que estavam tivesse se transformado em um labirinto de verdades sendo reveladas. "Marcelo!" A voz de Camila cortou o caos. Ela se aproximou, os olhos fixos na luz. "Temos que ir. Eles estão vindo." Mas antes que alguém pudesse se mover, um grito perfurou o ar. Era Samuel apontando. "Olhem!" O olhar dele estava paralisado e Marcelo seguiu sua direção. Então, a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Uma figura familiar entrou e Marcelo sentiu a adrenalina disparar. Era seu pai, Carlos, alguém que pensava ter perdido para sempre, desaparecido misteriosamente anos atrás. A sensação de choque entrelaçou-se à confusão. "Pai?" Marcelo mal conseguiu proferir as palavras. Carlos olhou em volta, o medo estampado em seu rosto. "Eles estão vindo atrás de nós." Ele acelerou o passo e a luz de Lorena parecia pulsar em resposta à sua presença. "Precisamos encerrar isso agora." Marcelo estava atordoado. As revelações estavam se acumulando, prestes a explodir. O que seu pai fazia ali? Era impossível que a chegada dele não estivesse ligada a todas aquelas revelações. O choque era palpável, e a tensão estava no ar como um fio prestes a se romper. Eduardo cerrou os punhos, a arma tremendo em suas mãos. "Você traiu a família!" Carlos recuou, os olhos dilatados com a descoberta. "Não é assim. Eu fiz o que era certo." Então, como um relâmpago, o estalo ecoou. Uma figura encapuzada avançou para Carlos, e a sala se encheu de um grito ensurdecedor. O tempo parecia parar quando a figura levantou a mão, uma sombra escura vindo da escuridão. Marcelo sentiu seu coração parar ao ver o que se desenrolava. "Não!" gritou Samuel, tentando se lançar adiante, mas a luz o deteve. Tudo ao redor ficou em um silêncio absoluto. A sombra atirou um feixe escuro, e o choque fez todos estremecerem. E então tudo se apagou. Um súbito breu envolveu o restaurante, e o pânico transformou-se em um murmurinho de incertezas. Marcelo estava imerso na escuridão, e cada batida do seu coração ecoava como um tambor ensurdecedor. Mas na escuridão, ele sentiu algo. A luz de Lorena estava lá, pulsando como um farol. O que estava prestes a acontecer? O que aquela sombra tinha feito? O que mais iria ser revelado? O medo o consumia, enquanto uma voz chorosa ecoava na escuridão. "Marcelo, não podemos nos render. A verdade precisa vir à tona, qualquer que seja o preço." E no instante em que as luzes se estabeleceram, uma nova realidade se desenrolou. Carlos de pé, mas com um buraco negro no peito. O olhar se perdeu no vazio e Marcelo sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. O que era real? O que significava tudo aquilo? Agora, com a família em cacos, o tempo se tornava uma corrida. As figuras encapuzadas estavam de volta, e um novo horror os aguardava. Marcelo sabia que esta batalha apenas começara, e a verdade se revelaria a um custo devastador. O que mais estava prestes a acontecer? Marcelo estava em choque. O calor pulsante da luz de Lorena envolvia o restaurante, enquanto a presença de seu pai, Carlos, se tornava mais real. As feridas abertas, o passado sombrio e as verdades ocultas estavam prestes a se revelarem de uma vez. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina correr nas veias. O que mais precisava descobrir?
Todos nós pagamos um preço alto pela verdade, gritou Beatriz, sua avó, enquanto se posicionava à frente deles, como uma fortaleza contra as sombras que se aproximavam. A luz que irradiava de Lorena se expandia, preenchendo o espaço com um brilho quase celestial. Eduardo, com a arma ainda em punho, parecia perdido em um mar de incertezas. A tensão estava no ar, e todos trocavam olhares rápidos, tentando processar tudo, mas algo mudou. As figuras encapuzadas começaram a hesitar, como se o poder de Lorena pudesse desfazer suas intenções malignas. Chegou a hora de enfrentar a verdade, exclamou Samuel, seu olhar firme, enquanto estendia a mão em direção à irmã. A luz azul agora dançava em torno deles, conectando-os de uma forma que nunca tinham sentido antes. Esse poder era deles, era o legado. O olhar de Marcelo encontrou o de Camila, que agora mostrava um misto de dor e esperança. Um relâmpago de compreensão atravessou seu corpo. Não podemos deixar isso acontecer, ele gritou, cada palavra carregada de emoção. Essa era a chance de se libertar de antigas maldições, de um passado que os aprisionava. As figuras recuavam, mas não sem segundos de luta interna. Eduardo olhou com raiva e desespero. Isso não acaba aqui, ele gritou, mas a determinação de Marcelo e dos outros era forte demais. E em um movimento unificado, todos se uniram, as mãos se entrelaçando. A energia pulsava e a luz de Lorena tornou-se uma explosão gloriosa. A força do amor, da unidade, erguia-se contra as trevas que ameaçavam engolir tudo. Era um momento mágico e aterrorizante ao mesmo tempo. Quando a luz explodiu, Marcelo viu as figuras encapuzadas se desvanecerem. A escuridão sumiu como se nunca tivesse existido. A sala, agora silenciosa, parecia estar sob uma nova luz. O pânico estava substituído pela calma, um respiro profundo de alívio e compreensão. Nós conseguimos, sussurrou Camila, e os olhos de Marcelo estavam cheios de amor e gratidão. Mas o que isso significa? Questionou Samuel, olhando ao redor, ainda se recuperando da intensidade do momento. A luz de Lorena começava a diminuir, mas o poder dela permanecia latente, como um segredo guardado. Marcelo sabia que essa vitória era apenas uma pequena parte de tudo o que ainda precisavam resolver. As verdades que haviam emergido mudariam suas vidas para sempre. Ele olhou para o pai, que parecia desculpado e perdido. Pai, precisamos daquela conversa, pediu Marcelo, a voz tremendo, mas firme. Esse era o momento de reconstruir. Enquanto começavam a se reunir, o sentimento profundo de esperança tomou conta. A vida era complexa, mas ali havia uma chance. Cada um tinha suas cicatrizes, mas também uma nova compreensão. Com a luz do sol começando a brilhar pelas janelas quebradas, Marcelo sentiu que estavam prontos para enfrentar o que viesse. O passado poderia ter sido sombrio, mas hoje era sobre amor, união e a coragem de seguir em frente. Ele olhou para Lorena e Samuel. Eles eram parte de algo lindo e importante. E assim, com a esperança renovada, a família se preparou para enfrentar os desafios à frente. Um novo capítulo começava. Antes de se despedir, quero te lembrar do quão importante sua presença é aqui. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias emocionantes que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta comunidade crescer ainda mais. Inunde os comentários com suas reações e teorias, pois adoramos ouvir o que você acha. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir uma comunidade de apaixonados por histórias.